Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia e eu estou aqui para mais uma aula do nosso Movimento Aprender Mais. O nosso material didático é o nosso livro EMAI Ler e Escrever, volume 2, o livro 4. Hoje teremos a nossa aula de número 49, pessoal. Então, já abram aí o seu livro, na parte onde estão as atividades do livro Ler e Escrever. Vamos realizar as atividades da página 168 e da página 169. Então, nós estamos hoje, né, na nossa sequência didática, lendo e escrevendo cartas de reclamação. Então, hoje nós estaremos encerrando essa sequência. Então, essa é a etapa número 4. As atividades são atividade 4A e 4B. Na 4A, escrita da carta de reclamação, e na 4B, revisão da carta de reclamação. Então, aqui na página 168, vocês vão observar aqui no enunciado. Para essa atividade, seu professor listará junto com vocês alguns temas que possam estar presentes em seu cotidiano e que representem motivos de reclamação. Por exemplo, serviços prestados por empresas públicas e privadas. Então, se essa atividade fosse feita lá na escola, o seu professor ia fazer na lousa uma lista, né, com vários temas que a gente poderia escolher para escrevermos a nossa carta, certo? Lembrando que os principais motivos de reclamação é a prestação de serviço. Mas como a gente não está na escola, então eu já escolhi previamente um tema que nós vamos usar para escrever a nossa carta. Então, se fosse lá na escola, ia ser feito assim, ó. A partir da escolha, vocês ditarão ao seu professor uma carta de reclamação, como se fosse para enviar ao jornal ou outras esferas de circulação deste gênero. Não se esqueçam de que a carta precisa ser pensada em relação ao contexto de publicação. Por isso, precisa ser organizada de maneira concisa, ou seja, bem resumida. Então, se fosse na escola, depois que vocês escolhessem o tema, todos os alunos da classe iam contribuir com ideias para serem escritas, colocadas na carta, certo? Mas, como estamos fazendo as nossas atividades de forma remota em casa, então dessa vez a atividade será individual. Eu trouxe aqui, pessoal, algumas perguntinhas que a gente vai pensar para podermos escrever. Então, primeira perguntinha: como podemos começar a carta? Né? Como vai começar a carta? Então, nós vimos lá aquele passo a passo, né, o roteiro de como escrever uma carta de reclamação. Então, a gente vai seguir aquele modelinho. Sobre o que vamos escrever? Qual será que é o assunto? O que é preciso ter na carta? Então, todo aquele roteiro do passo a passo que nós vimos nas aulas anteriores. Os leitores compreenderão a nossa posição, a nossa opinião a respeito? Então, nós temos que escrever de forma clara. Como vamos sustentar nossos argumentos para planejar a reivindicação? Então, o argumento ele precisa ser forte, ou seja, ele precisa ser um argumento que a empresa, né, que estará recebendo a reclamação, que ela vai receber aquele argumento e vai entender que realmente, né, nós estamos corretos em reivindicar isso. Tudo bem? Uma coisa importante é que uma carta de reclamação, ela não precisa necessariamente ser escrita para reclamar sobre algum serviço prestado. Ela também pode ser escrita para reclamar de um serviço que não foi prestado, certo? Então, como nós já vimos nas aulas da semana passada, eu trouxe este tema aqui, ó, fiz a pesquisa na internet, deixei a fonte aqui para vocês, e eu vi nesse site aqui, ó, Cobase, que o abandono de animais domésticos cresce 70% durante a pandemia, né? Que é uma notícia de 25/2/2021, que foi atualizada agora, ó, em agosto, dia 13/8/2021. Então, como este problema, que é um grave problema nas grandes cidades, então eu pensei em um tema que fosse um tema real, que realmente acontece,
Pode ser que lá no seu bairro não aconteça esse problema, mas tem vários bairros da cidade que acontecem esse problema. Porque com o crescente número de animais abandonados, as ruas ficam cheias de cães e gatos que não têm um dono, né? E aí entram que as ONGs que atuam recolhendo esses animais. Mas nós vimos que por causa da pandemia, esse abandono de animais cresceu muito, ó, cresceu 70%. E vocês lembram que nós falamos quais foram os principais motivos? Ó, muitas pessoas perderam entes queridos, pessoas da sua família, pessoas que eram donos daqueles animais morreram, né? Pessoas perderam o emprego e aí não tem mais condições financeiras de manter o animalzinho, condição de comprar ração, de dar tudo aquilo que o bichinho precisa. Olha quantas coisas aconteceram na pandemia que contribuíram para que os animaizinhos, ó, ficassem assim abandonados. Olha a carinha dele de tristeza. Então, pensando nisso, eu planejei essa cartinha aqui para nós fazermos na aula de hoje. Mas a nossa cartinha ela precisa ter o local e a data, a identificação do destinatário e do remetente, o assunto ou problema que vai ser tratado, que nós vimos já qual o problema, os argumentos, né? O que a gente vai falar sobre isso? A crítica ou a nossa opinião sobre isso e lá no finalzinho as solicitações e as providências e a despedida e a assinatura. Então, a cartinha que eu escrevi, que eu gostaria de compartilhar com vocês e gostaria que vocês aí de casa registrassem no seu caderno de língua portuguesa, completando aqui as informações, é uma cartinha sobre o problema dos animais abandonados. Então, eu comecei aqui, ó, com o local e a data, Araçatuba, 27 de agosto de 2021. Identificação do destinatário e remetente. Destinatário é para quem é, e remetente é quem está escrevendo. Então, a carta é para quem? Para os vereadores. Prezados vereadores, meu nome é, aí você coloca seu nome, moro no bairro, nesta cidade. Agora começa o assunto ou problema. Sei que muita coisa mudou com a pandemia de Covid-19. Muitas pessoas perderam os empregos, amigos e parentes queridos, mas a vida de muitos cães e gatos também mudou. Começando os argumentos. O número de animais abandonados cresceu 70% durante a pandemia. Mais um argumento. Há muitos animais abandonados nas ruas do bairro, e isso tem incomodado muito a vizinhança. Então, já tem a crítica aqui também, ó, que é o problema dos animais que estão soltos nas ruas e está incomodando a vizinhança. Aí agora vem a solicitação. Pedimos que ocorra uma maior fiscalização e que aqueles que forem flagrados abandonando os bichinhos sejam multados. Aguardamos providências. Atenciosamente, que é a despedida, e a assinatura aqui você escreve o seu nome. E aí, pessoal, o que vocês acharam da cartinha? Tem todos esses itens do nosso passo a passo? Então, agora a gente vai responder a tabela da página 169 para ver se a nossa cartinha tem todos os itens. Vamos lá? Então, lá na página 169, nós temos essa tabela que eu dividi em partes menores para vocês enxergarem melhor aí de casa. Então, atividade 4B, revisão da carta de reclamação. Então, nós vamos marcar o X se for sim na primeira coluna e se for não na segunda coluna. Letra A carta de reclamação está cumprindo o seu principal objetivo, que é apresentar as reivindicações e apresentar argumentos e posicionamentos do autor. Então, nessa cartinha aqui que nós escrevemos, né, nós estamos colocando a nossa opinião, o nosso posicionamento, as nossas reivindicações, né? Reivindicações é o mesmo que solicitações, tá?
Então, o que que nós estamos solicitando? Olha aqui no último parágrafo. Olha a nossa solicitação. Aqui no primeiro parágrafo, na segunda e na terceira parte, tem o quê? Os argumentos, né? Então, nós podemos ver tudo isso presente na nossa carta, pessoal? Sim, nós temos todos esses itens. Agora vamos ver. A carta possui destinatário? Está falando para quem é a carta? Sim, que é para os vereadores. A carta fala sobre o assunto tratado? Sim. Qual é o assunto tratado? A quantidade de animais, né, que existe soltos nas ruas, né? Letra C. Tem os dados de identificação do autor e da cidade em que foi escrita? Os dados do autor vocês vão colocar, mas a cidade que foi escrita, sim. Lá em cima no local e na data nós vemos o nome da cidade e a data, que é a data da aula de hoje que nós escrevemos. Número 3. Os argumentos da carta aparecem de maneira direta, sem rodeio, de forma que o que foi dito possa ser compreendido pelo leitor. Então, a forma como a nossa carta foi escrita, ela está clara? Ela está objetiva? Qualquer pessoa que ler consegue entender, pessoal? O que vocês acham? Sim, está muito fácil de entender, né, pessoal? Ela está bem objetiva. Não tem rodeio, já fala qual é o problema e quais são as providências. A crítica ou a opinião apresentada é feita de forma respeitosa? E aí, pessoal, que o problema é a quantidade de animaizinhos soltos pelas ruas. Nós reclamamos na carta de uma forma educada e respeitosa? Sim, nós reclamamos de uma forma respeitosa. Aí, no número 5, o texto está escrito de forma que, letra A, esse texto ele possa circular em revista ou jornal, impresso ou online, considerando a linguagem utilizada e as posições assumidas? Ou seja, do jeito que a cartinha que nós escrevemos na aula de hoje, ela está, a gente conseguiria enviar para ser publicada em um jornal, pessoal? Ela está com a linguagem correta? Sim. Aqui na letra B, a ortografia escrita das palavras está correta? Sim, está todas corretas. E as duas últimas perguntas. A carta está endereçada para quem deva lê-la? Sim, no caso aos vereadores. E por último, a carta possui uma despedida no término e assinatura do autor. A despedida já está lá e a assinatura do autor lá no finalzinho do texto você vai copiar e você vai colocar o seu nome, certo? Então, ó, você pode, vou voltar um pouquinho, vou voltar. Você pode pausar a sua videoaula agora e registrar aí no seu caderno a nossa cartinha de hoje, certo? E depois que registrar, preenche a nossa tabela, ok? Não esqueçam de deixar tudo completinho aí no seu livro. Então, estamos finalizando, olha só, a unidade 3, que foi uma unidade bem longa, onde nós trabalhamos o quê? Textos jornalísticos, né? E vários textos que são publicados em jornais e revistas, que é o caso da carta de leitor, e hoje, aliás, nessa semana, a carta de reclamação, que são 2 gêneros que são publicados dentro do jornal ou da revista, certo? Pessoal, hoje essas foram as nossas atividades. Eu espero você amanhã na nossa próxima aula. Combinado? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.